Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver a questão 8 da prova azul de linguagens do Enem de 2023. Então, vamos ler primeiro o enunciado, esse aqui é bem maior. O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito... Ok. Então, por que existe esse tal preconceito? Então, esse preconceito se deve... Quem sofre o preconceito é o português brasileiro. Então, vamos ver o texto, né? De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. Então, aqui já dá para perceber que quem sofre, que os portugueses, porque lança em Lisboa, falando dos estrangeiros em Portugal, então quem tem preconceito com o português brasileiro são os portugueses que moram em Portugal, tá? O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Tá, então nós temos aqui os portugueses que não acolhem o português brasileiro. Por quê? Que é a pergunta, né? Por que não acolhe? Por que tem esse preconceito? Que é a pergunta da questão também. Aqui em Portugal, eles dizem que nosso português é errado. Que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro, para concluir. Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Ok, então os portugueses que falam português de Portugal dizem que o português brasileiro é errado. Então, eles acham que o português deles é o correto, é utópico. Então, é como se fosse uma idealização do que é o certo e do que é o errado, que continua oprimindo os outros povos, né? Então, por que a que se deve esse preconceito? As dificuldades de consolidação da literatura brasileira? Não. Até porque a literatura brasileira não tem dificuldade de se consolidar em outros países. O que está falando aqui é o português, é o preconceito com o português falado no Brasil. Então, não tem uma consolidação, uma dificuldade da literatura se consolidar. E isso não explica o preconceito. Por que eles têm preconceitos? Isso aqui seria uma consequência. Então, além de estar errado, não responde à pergunta. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. Não, até a própria alternativa é preconceituosa. Por quê? Então, o português brasileiro, quem fala português do Brasil não tem instrução formal? Porque se tiver instrução formal, vai falar o português como os portugueses de Portugal falam. Então, essa própria alternativa aqui, ela é preconceituosa. Então, nossa, vou até fazer um X. Isso era um X. A existência de uma língua ideal, que alguns falantes lusitanos creem ser falada em Portugal, é essa, né? Porque os lusitanos, eles acham que a língua deles, a língua portuguesa falada em Portugal é a correta, a utópica, a ideal, e todas as outras estão erradas, como se tivesse a língua correta. Ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países. E isso causa preconceito na onde? Sim, existe intercâmbio entre os povos. A alternativa não está errada, só que ela não responde a pergunta, então ela não é a correta. Existe o intercâmbio entre os povos de países de língua portuguesa, mas isso não tem nada a ver com preconceito. A pergunta é, esse preconceito se deve? Então, não tem relação com a pergunta. A distância territorial, o que tem a ver
a distância. Não tá, nem menciona a distância. Nós sabemos que Brasil e Portugal estão longe um do outro, mas nem se menciona isso, não se fala de distância. E não é a distância que provoca o preconceito, é a ideia de que é a ideia que os lusitanos têm de que a língua que eles falam lá é a correta. Então não tem nada a ver com distância, poderia estar do lado deles. Então nós ficamos com a alternativa C. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários.